Basicamente, eles se dividem em dois, a renda fixa e renda variável. A diferença principal entre eles é a questão dos riscos. Mas, primeiramente, o que é uma renda fixa? A renda fixa, você tem uma taxa de juros determinando o rendimento da sua aplicação. Um indicador fixo desse rendimento. O valor que vai ser rentabilizado do seu capital, não necessariamente ele é fixo. Por exemplo, a renda fixa você tem um tesouro direto, que todo mundo conhece. O mais conhecido deles é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um tipo de investimento em renda fixa que tem fixado o indicador Selic, que é a taxa básica de juros. Então, você tem a taxa Selic fixa nesse rendimento. Só que o valor dessa taxa Selic ela pode variar durante o período que o seu capital está investido. Hoje, a taxa Selic está 6,5%. Na próxima reunião do Copom, ela pode passar a 6,75%, ou ela pode passar a virar 7%, ou pode cair a 6%. Então, o valor que vai render o seu capital, ele é variável, mas o indicador que está atrelado a ele é fixo. Toda renda fixa tem esse indicador para definir qual vai ser o rendimento. Aí você tem vários indicadores, você tem o IGPM, o IPCA, que são indicadores de inflação, você tem uma taxa fixa também, que pode acontecer, a taxa desse título é de 9% ao ano, ou 10% ao ano. É fixo, você já sabe quanto que você vai obter de rentabilidade ao longo do tempo. Aqui tem alguns exemplos do que a gente tem disponível hoje na renda fixa, então tem um comparativo completo aí da maior parte dos investimentos. Você tem poupança, CDB, LCI, LCA, LC e os papéis do Tesouro Direto. Ele tem 3 tipos disponíveis no mercado. Tem o Tesouro Pré-fixado, que você sabe exatamente quanto que você vai ter no final daquele investimento, daquela aplicação. O Tesouro Selic ele é pós-fixado porque você sabe, você conhece qual é o indicador que vai rentabilizar o seu dinheiro, mas você não sabe quanto ele vai ser rentabilizado por conta da variação da taxa que pode acontecer ao longo do período. E tem, por exemplo, o Tesouro IPCA+, que ele é misto. Ele te dá um valor fixo de rentabilidade entre 4% e 5%, mais a variação da inflação. Então, se esse mês a inflação foi de 0,5%, o seu rendimento no final do ano, no final do período, vai ser o valor dessa taxa mais a variação que aconteceu dentro do período. Então, ele é misto. E aí você tem algumas vantagens e desvantagens desses produtos aí. A maior parte da renda fixa ela tem uma certa garantia, principalmente pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito te fornece a garantia de devolução de até R$250 mil investidos caso o produto que você tenha adquirido quebre. Então, por exemplo, você comprou um CDB de um banco que está começando agora e em 3 meses de aplicação esse banco quebrou e não te devolveu o seu investimento. O FGC te garante até R$250 mil de devolução referente a isso. E o que é uma renda variável? Já a renda variável não tem nada disso. Você não tem nenhum indicador, não tem nada que te define quanto você vai ganhar, quanto que você vai ter no final da semana, no final do mês ou no final do ano. Renda variável, você compra uma ação hoje a R$10, amanhã ela pode estar custando 15 e você vender com R$5 de lucro. Ou você pode comprar uma ação a R$10 e vender ela a 8, perdendo 2. O risco na renda variável é maior e, consequentemente, a oportunidade de ter rendimentos maiores também é maior. E aqui tem alguns produtos da renda variável, e renda variável principalmente na bolsa de valores. Então você tem o produto mais conhecido que são as ações das empresas e além das ações você tem parte das ações. A ação de empresa ela é geralmente a parte do capital, uma parte do que a empresa tem, que você investe, e os derivativos ou opções são uma parte dessas ações. Então se uma ação, por exemplo, da Petrobras está custando R$25, uma opção, que é um derivativo, ela pode custar centavos. 1, 2, 3, 5 centavos, às vezes até 90, 50 centavos.
Tem muita gente fazendo muito dinheiro com opções porque fica analisando o mercado, sabendo para que lado que ele vai, adquire essas opções a poucos centavos e depois vende ela a alguns reais. Então dá um lucro enorme. Você tem também os ETFs, que são os fundos de índices. Você consegue investir em índices de algumas bolsas e nesses índices você tem uma variação um pouco menor do que uma ação específica. Enquanto uma ação pode variar aí 5, 10% no dia, o fundo de índices, os ETFs, eles variam um pouco menos, eles variam 1, 3% ao dia. Então, é arriscado, é renda variável, mas essa variação é um pouco menor em relação a uma ação específica. Você pode também investir em fundos de investimento. Ultimamente tem muita gente falando dos FIIs aí, que são os fundos de investimento imobiliários, mas você tem vários outros fundos para poder fazer aplicação. E também fundo de investimento em ações. Tem uma cesta de ações, tem uma porção de ações que são gerenciadas por algum fundo, que você compra e vai rentabilizando através dessa variação diária. Você também consegue negociar na bolsa contratos, então contrato de índice e contrato de dólar, são contratos futuros. Essa é uma opção muito barata para quem quer iniciar com renda variável e operar diariamente. Tem as BDRs, que são as ações de empresas estrangeiras que são negociadas aqui no Brasil. Então, na Bovespa você consegue comprar ou vender ações além da Petrobras, Vale, bancos, Bradesco, Itaú e várias outras empresas nacionais. As BDRs têm empresas de fora, que é Google, Facebook, Microsoft e várias outras empresas aí. Um outro título operado na Bolsa é o CEPAC, que é o Certificado de Potencial Adicional de Construção. Então, você consegue investir em empresas que estão construindo, empresas que têm uma área a ser construída. Então, você consegue obter uma rentabilidade acima disso. Você consegue também investir em commodities, então você consegue comprar e vender contratos de açúcar cristal, boi gordo, café, etanol, milho, ouro, petróleo e soja. Então você consegue investir nesses commodities, contratos desses commodities. Você também consegue investir em juros. O mercado é regido por juros, existem vários juros que atuam em diferentes produtos do mercado, principalmente bancário. Então você consegue investir em juros, comprar e vender contratos de juros, apostar em juros. E também em câmbio, em moedas, em pares de moedas. Você consegue investir em dólar, por exemplo, e aí entra o dólar australiano, canadense, neozelandês e o próprio dólar dos Estados Unidos. Além de euro, franco, iene, yuan, libra, lira, peso, várias moedas aí que você consegue comprar e vender dentro da bolsa, e isso falando só da Bovespa, que hoje chama B3. Então esses são os principais produtos que você tem hoje na B3. Escolher cada um deles depende do seu perfil de investimento, do tempo que você quer ficar em cada um e uma série de outros fatores que existem aí. Agora, se além desses produtos que estão aqui na Bovespa, você quer atuar em outros mercados, existem também. A gente tem as opções binárias, que faz uma espécie de aposta. Você aposta no valor que vai estar determinada moeda daqui a X tempo. Então, daqui a 2 minutos, o dólar vai estar valendo X em relação ao euro. E aí, se aquele valor for acertado, tanto para cima quanto para baixo, você ganha um certo valor ali. O Forex é o maior mercado de capitais existente atualmente, onde são movimentados trilhões de dólares por dia. Nele você compra e vende pares de moedas, então você avalia os valores que vão estar a cotação de euro versus dólar, por exemplo, ou euro versus reais, reais versus dólar, enfim. Você faz o investimento, né, na variação dessas moedas. Um outro mercado que ficou muito conhecido ultimamente e que muita gente tem visto falar, é o mundo de criptos aí. Hoje já são bilhares de criptos. A última vez que eu olhei, já tem um bom tempo, eram mais de 4 mil. Então você tem 4 mil criptomoedas que você pode investir, ou altcoins, o termo é basicamente o mesmo, onde você compra e vende moedas virtuais. Ou se você quer aportar também seu capital, seu dinheiro em fundos de investimento em startups, em empresas de base tecnológica, ou empresas que estão nascendo aí no mercado atualmente, que é o Venture Capital. Você investe em empresas que têm um potencial de crescimento. O risco é altíssimo,
e o valor para se aportar geralmente também é alto. Você não entra nesse mercado com menos de 50 mil, 100 mil reais. É um mercado muito novo no Brasil, mas já está começando a aparecer. Esses fundos, eles investem nas empresas, as empresas crescem e quando essa empresa atinge uma certa maturidade, um faturamento maior, você recebe um retorno em cima desse capital aplicado. Geralmente, quando você investe numa empresa dessa, você está virando meio sócio dela. Então, quando você entra faz um aporte numa empresa, numa startup, por exemplo, iniciante de 10 mil, 20 mil reais, espera ter 30% dela. Quando ela crescer e estiver faturando 10 milhões, você tem 30% de 10 milhões na sua conta. Então, é isso que o Venture Capital faz. Então, qual que é a diferença? Qual que eu vou escolher? Renda fixa ou variável? Aqui é um comparativo desses dois. Na renda fixa, você tem muito mais segurança do que na renda variável, onde o risco é muito maior. Só que, em contrapartida, o rendimento na renda fixa ele é relativamente menor do que o rendimento na renda variável. Porque apesar do seu risco estar maior na renda variável, você também pode ter mais capital rentabilizado. Na renda fixa, o preço oscila, mas a renda não. Você tem um título vendido hoje a 400, 500 reais, amanhã ele passa a valer 700, mas o rendimento dele continua sendo 6, 7% ao ano. Então, o seu rendimento não vai mudar, o preço dele muda. Na renda variável, o preço e a renda oscilam, ou seja, você comprou uma ação a R$2, amanhã ela passa a custar R$2,50, valorizou sua ação em 50 centavos e o preço dela também subiu 50 centavos. Então, o preço e a renda eles são parceiros aí. Na renda fixa você tem garantias, então as garantias que te ajudam a obter a segurança, enquanto a renda variável você não tem garantia nenhuma. A renda variável você analisa o mercado, analisa a ação, analisa o produto que você está comprando e você acredita que ele vai andar para determinado lado e você vai investir naquele lado. Na renda fixa a gente tem mais o perfil conservador atuando, enquanto a renda variável é mais para a pessoa que tem um perfil arrojado, a pessoa que quer correr os riscos, que não tem medo de perder dinheiro, porque pode acontecer também. E os produtos que a gente tem na renda fixa são Tesouro Direto, CDBs, RDBs e uma outra infinidade de letrinhas de produtos que podem ser adquiridos. Enquanto na renda variável você tem Bitcoin, ações, até robôs. Hoje existem formas de você ganhar dinheiro em bolsas, não só na Bovespa, mas também em bolsas internacionais usando robôs. Você compra robôs que vão comprar e vender ações, títulos, criptomoedas, e esse robô vai fazendo essas negociações para você. Ou se você quer diversificar, se você não quer trabalhar só com a renda fixa ou só com a renda variável, mas você quer juntar o potencial dos dois, existem os fundos multimercados, que é onde você tem uma porção de investimentos em renda fixa mais um percentual de investimentos em renda variável. E aí você junta o risco e as garantias dos dois e consegue obter uma rentabilidade um pouco maior e ao mesmo tempo um pouco mais segura.